Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Alessandro Rafael, essa é a Ana Cláudia, minha esposa. Também gostaria de dar boas-vindas a todos no nosso curso online, né? Um curso diferente devido à nossa pandemia, né? Não pode ser presencial, mas estamos aproveitando para fazer eles online, para suprir as necessidades desses pais, desses padrinhos que queiram batizar os seus amados filhos e amados afilhados. Como acontecerá o nosso curso? O nosso curso ele será com 5 palestras, com mais ou menos uma duração de 20 minutos a cada palestra. Nós teremos a presença do padre Ivanor, nós teremos a presença também de mais dois casais. Esses dois casais também fazem parte da nossa pastoral da família e eles farão as palestras, tá? E no final de cada palestra, tanto o padre Ivanor quanto outros casais, que seria a Juscelio, Paulo, a Patrícia e o Aloísio, eles deixarão uma pergunta no final de cada palestra. Essa pergunta vocês vão responder, tá? É necessário que vocês respondam em no mínimo 5 linhas. Vocês vão entregar estas respostas na secretaria aqui da paróquia, tá? Na hora da entrega do certificado. Então, vocês entregam as questões e você receberá esse certificado que terá validade para 5 anos, tá? Então, a gente volta no final do curso explicando certinho como que vai acontecer. Então, até bem breve. Gostaria de cumprimentar a todos. Eu me chamo Padre Ivanor Macieski e nós estamos, devido a esta pandemia, fazendo a nossa preparação de pais e padrinhos para o sacramento do batismo à distância. E que bom que você pode, em sua casa, se preparar para este sacramento. Isso é muito importante, por isso peço com muito carinho a atenção e agradeço a possibilidade que vocês estão dando de entrarmos em vossos lares para juntos nos prepararmos para essa caminhada de fé dos pequenos, que com certeza é muito importante. Nosso primeiro tema que nós vamos hoje conversar, e eu acredito seja um dos temas mais importantes desse encontro de preparação, é sobre Jesus Cristo. De fato, por que esse tema é tão importante? Porque entre tantas coisas que o batismo possibilita e confere às crianças, é o fato de elas serem enxertadas em Cristo. Quando nós recebemos a notícia, quando vocês têm a graça de terem os filhos, quando vocês são convidados para padrinhos, madrinhas, eu sei que é sempre um motivo de alegria. Mas nós acolhemos aí uma vida, uma criatura humana. A partir do sacramento do batismo, vocês terão um filho, uma filha de Deus. E é este sacramento que fará a transformação de criatura, de ser humano, para um filho, uma filha adotiva de Deus. Por isso, esse sacramento não pode ser feito de qualquer forma. E que bom que vocês estão se dispondo a tirar esse tempo, fazer esse sacrifício e se prepararem para esse momento, porque como Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Então são duas coisas para a salvação desta criança que vocês tanto amam. Ela precisa ser batizada e é para isso que estamos nos preparando. Mas ela precisa também crer na graça. Ela precisa viver a graça que estará recebendo no sacramento do batismo. Não basta só batizar, é preciso depois crer, ou seja, crescer nesse caminho que a palavra de Deus nos apresenta. E no batismo, a criança, por que ela passa de criatura para um filho de Deus? Porque nasce como filho, filha de Adão e Eva. Mas na sequência recebe o perdão do pecado original na medida em que é inserida em Cristo.
Cristo nos redimiu do pecado com sua morte na cruz. E quando inseridos em Cristo pelo batismo, passamos a viver com Cristo. Um dia, inevitavelmente, morreremos, mas ressuscitaremos com Cristo. A salvação se dá como início no sacramento do batismo, quando somos enxertados, inseridos na vida de Jesus Cristo. Então, me permitam que nós possamos ler esse texto do Evangelho de São Mateus. Vamos buscar essa inspiração na palavra de Deus e que ela nos ajude a compreender melhor. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Se vocês têm a palavra em casa, podem depois reler com carinho esse texto. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós temos aqui nesse texto a primeira parte da nossa conversa. Essa pergunta que primeiro Jesus faz aos outros, querendo saber o que os outros pensam de quem ele seja. No dizer dos outros, quem é o Filho do Homem? Se você fosse olhar para a vida de tantas pessoas, até mesmo dos padres, ou até mesmo de pessoas que participam da comunidade, de pessoas que você sabe que foram batizadas, quem para eles será que é Jesus? E eu sei que a gente às vezes questiona muito a fé dos outros. E é claro que o testemunho de todos é muito importante para que a fé se torne cada vez mais fortalecida. Uma fé vivenciada é o que mais convence. Os discursos hoje em dia se tornam um tanto vazios. Então, será que na vida das pessoas que você conhece, que importância tem Jesus para elas? O que representa Jesus Cristo? O que representou na vida de teus avós, de teus pais? Você parou para se perguntar quanta diferença fez, ou talvez não tenha feito, a fé que teus pais viveram? Tomara que no sentido positivo tenha feito a diferença na vida de cada um deles. Porém, Jesus não se contenta em saber o que os outros pensam. Ele olha hoje, nessa nossa conversa, para você, para a sua família, para a sua vida, para a sua missão, agora que deseja batizar um filho, uma filha, ou para a missão de ser um padrinho, uma madrinha, e te pergunta: este pequeno, este bebê, será inserido em Cristo. Mas afinal, quem é Cristo para você? O que representa Jesus Cristo? Quem Ele é na sua vida? E essa é uma resposta que cada um de nós precisa dar a Deus.
Essa é uma resposta que não passa-se por palavras, mas sim por atitudes concretas da nossa vida. E a palavra hoje lhe interroga: qual a importância de Jesus Cristo na sua vida? Eu sei que cada um de vocês poderá escrever uma resposta muito bonita ao responder essa pergunta. Mas tomem cuidado. O que menos interessa a Jesus é poesia. O que menos interessa são palavras bonitas. De que adianta belos discursos se a nossa vida, as nossas atitudes são incoerentes, se não nos esforçamos, pelo menos, para viver na prática a nossa fé. E se eu tivesse que dizer a vocês, quem é Jesus? Qual a importância dele? Qual o significado dele na nossa vida? Longe de pensar de que ele é só um amigo, de que Jesus falou bonito, foi muito coerente porque morreu entregando sua vida por aquilo que acreditava e por aquilo que pregou. Jesus não é somente aquele a quem recorremos nessas horas difíceis de doença, de solidão da vida. Jesus não é apenas aquele que nos dá os milagres, ou ainda pior, acorremos para pagar as contas que nas nossas insensatez, às vezes, fazemos sem noção. Jesus não é aquele que veio para nos enriquecer na tal da teologia da prosperidade. Jesus, se tivesse que destacar uma única coisa, ele fez algo por mim e por você que ninguém mais fez. Tantos outros falaram bonito, tantas pessoas são importantes na minha e com certeza na sua vida, mas nenhuma delas fez algo que só Jesus foi capaz de fazer. E sabe o que é? Te salvar. Ele é a nossa salvação. Por mais que outras pessoas falaram bonito, às vezes até fizeram diferença na história, por mais que você admire e tenha pessoas a quem você tem um grande apreço, nenhuma delas chegou ao ponto de morrer para te dar a vida eterna. Mas Jesus Cristo fez isso. Ele é a minha, é a sua salvação. E só em Jesus Cristo é que temos a salvação. Tanto eu e você, como batizados que somos, mas também o seu filho, a sua filha, o seu afilhado, a sua afilhada, uma vez batizada em Cristo, terá nele a salvação eterna. Esse é o maior bem que você pode dar a esta criança ao pedir à igreja o sacramento do batismo. Será que você tem consciência dessa graça, dessa bênção que passará a fazer parte da vida deste que será batizado? Porque olha, às vezes eu vejo os pais preocupados em batizar, mas querem batizar porque a mãe que está lá, às vezes já falecida, vai se virar no túmulo. Querem batizar porque é uma tradição, um costume da família. Não, eu quero batizar. Eu assumirei a missão de educar na fé como padrinho e madrinha, porque eu estou zelando e cuidando daquilo que é o mais essencial na vida desta criança. A salvação eterna. De que adiantará você trabalhar uma vida inteira para seu filho ser rico, para seu filho ter saúde? De que adiantará você dedicar todas as suas energias para que seu filho tenha o que talvez você não teve em questões materiais? Mas se ele não for uma pessoa honrada, se ele não tiver a esperança da vida eterna, se ele não tiver a fé que o fará enfrentar os desafios da vida, se ele não viver o amor que a palavra de Deus coloca como caminho de vida,
E se ele não viver eternamente em Deus após cumprida a sua missão, de que terá valido a pena tudo isso? Você parou para pensar sobre isso? Por isso, não há nada mais importante do que plantar essa semente da salvação eterna, que é graça essa que começará no sacramento do batismo. Por isso, que eu pergunto mais uma vez, quem é Jesus para a sua família? O que representa Jesus Cristo na sua vida? E por que falo isso? Porque essa criança inserida em Cristo pelo batismo só conhecerá Jesus Cristo, só vai crer se vocês viverem na prática a fé. Se para vocês Jesus é muito mais do que uma lenda ou um paraquedas a quem você se agarra nas horas da dificuldade da vida. Porque para muitos, às vezes Jesus Cristo é só para a hora em que eu realmente não consigo encontrar outras saídas. Eu preciso tê-lo em todos os momentos, cada dia. E esse pequeno que será batizado, inserido em Cristo, precisa ver que seu pai, que sua mãe, que seu padrinho e sua madrinha não são só aqueles a quem ele ama, não são só aqueles a quem ele admira e quer bem e precisa na sua vida, mas são pessoas de Deus. São pessoas que também foram batizadas, que acreditam, vivem a esperança, praticam a fé, praticam o amor e vivem para a vida eterna, porque sabem que Jesus Cristo é a salvação eterna. Por isso, é muito importante saber que estamos trazendo para Cristo esta nova vida. Com Cristo viverá, com Cristo um dia morrerá, mas com Cristo viverá eternamente. Essa é a grande graça, é a grande maravilha do sacramento do batismo. Por isso gostaria que vocês, como casal, podem responder juntos, os pais podem responder juntos, o padrinho e a madrinha. Eu quero deixar para vocês esta questão. Quem é e o que na prática de sua vida representa Jesus Cristo? Bem concreto, mas pelo menos umas 5 linhas deve ter essa resposta. Não basta dizer 2 ou 3 palavras. Eu acho que se juntos o casal parar para pensar, tomara que seja uma boa reflexão para vocês. E se de repente esse Cristo não é o que deveria ser, ou de repente ele ainda pode ser melhor compreendido e principalmente vivenciado no seu lar, tomara que essa pequena reflexão tão resumida possa fazer a diferença na sua vida daqui para frente. Estamos vivendo esse momento tão questionador, em que percebemos que não existe dinheiro, que não existe estudo, que não existe nada nesse mundo que pode dar sentido maior para a angústia que carrega o coração humano, se não encontrar o próprio Deus. Santo Agostinho dizia: intranquilo é o coração humano enquanto não descansar em Deus. Então gostaria de repetir: quem é e o que na prática de sua vida representa Jesus Cristo? Pelo menos em 5 linhas, de forma muito simples, mas também muito prática. Não sejam teóricos, procurem perceber nas atitudes, procurem perceber no dia a dia de vocês quem é e o que representa Jesus Cristo para você, para a sua família. Que Ele, de fato, seja a minha, seja a sua salvação e a salvação plena desta criança
que com tanto carinho e alegria nós vamos acolher para a igreja, para a família dos filhos de Deus, e que será inserida nesse Cristo a nossa salvação eterna. Amém. Então nós vamos agora conversar sobre mais um dos temas do nosso curso, da nossa catequese de pais e padrinho, em preparação para o sacramento do batismo. Conversávamos sobre quem é Jesus Cristo, o que ele representa na sua vida. Mas agora nós vamos fazer uma outra pergunta. E talvez aqui, às vezes, as pessoas se dispersam um pouco mais. Quem é Jesus? Todos nós sabemos do seu valor, da sua importância. Mas aqui a pergunta é: o que a igreja, o que a comunidade representa na vida de quem é batizado? Primeiro, nós precisamos trazer esse pensamento que o padre já leu na palestra anterior, desse texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. E acho que essa é a primeira pergunta que nós temos que deixar muito claro. Porque às vezes quando falamos da igreja, da comunidade cristã, as pessoas perguntam assim: tá, mas sabe que tem muita igreja aí que foi criada para ser um negócio que enriquece padre ou pastores. Outros dizem que a igreja foi criada apenas para alienar as pessoas, para que se possa fazer a cabeça delas. Outros dizem que quem inventou foi o Papa que inventou a igreja, ou que quem a inventou foi Lutero, seja lá Deus quem quer que seja. E nos esquecemos desse texto que está na palavra, e que nós já lemos, mas que vou repetir. Onde Jesus mesmo disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno nunca a vencerão. E a esta igreja, representada em Pedro, Jesus disse: darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligar será ligado, e o que desligar será desligado. Então percebemos, primeiro, que quem quis a igreja foi Jesus Cristo. E longe dela ser apenas uma comunidade que arrecada dízimos ou que enriquece alguém, ela tem uma missão dada por Cristo de ligar o homem aos céus, de ser um caminho seguro para a vida eterna. Se tem padres, se tem pastores que fizeram da igreja um negócio, não lhe dá o direito de generalizar, ou de inclusive mudar aquilo que o próprio Cristo disse na sua palavra. Cada um responderá por si. O padre responderá por ter desvirtuado a ideia de Jesus Cristo, ou o pastor também será julgado pelo Senhor se fez disso apenas um meio de enriquecimento. Mas a mim e a você não cabe dizer que todos são assim e que muito menos a igreja é assim. Cristo quis a igreja. Foi ele que fundou esta comunidade e ele a quis como aquela que seria um caminho seguro, que ligaria o homem ao eterno. Essa é a principal missão da igreja, ser um caminho aonde a palavra de Deus é anunciada, interpretada de forma comunitária e não subjetiva, onde cada um pensa o que quer, mas de forma comunitária, dar essa segurança de conduzir as pessoas pelo caminho da palavra, caminho de Deus, até a vida eterna de forma segura. E aqui vocês percebem uma frase muito forte.
em que Jesus diz que o poder do inferno nunca a vencerá. E aqui é mais um segredo, uma força para que cada um de nós possa permanecer nesta igreja. Quando eu sempre uso esse exemplo para dizer que quando, por exemplo, um leão quer atacar para se alimentar um filhote ou um búfalo da manada, o que ele faz primeiro para poder atacá-lo e destruí-lo? Se ele atacar a manada toda, ele não vai conseguir nada. Mas ele primeiro separa um elemento da manada e depois ataca aquele um sozinho. Por que falo isso? Porque quando o inimigo quer comprometer a nossa salvação, a nossa vida eterna, o que ele faz? Primeiro nos separa da comunidade, nos separa da igreja. Faz com que acreditemos que eu posso ir a Deus sozinho. E aí, quando eu estou sozinho, facilmente ele pode me atacar e desviar desse caminho seguro que a igreja, querida e fundada por Cristo, representa ou deveria representar na vida de cada um de nós. E por que esse tema da igreja, da comunidade, é trazido junto ao curso de pais e padrinhos quando vocês estão se preparando para o sacramento do batismo? Por quê? Porque através deste sacramento, a criança e eu e você que já fomos batizados, somos inseridos nesta família. É no sacramento do batismo que nós passamos a ser cristãos, a fazer parte desta igreja que Cristo quis para ser um caminho seguro para a nossa salvação. Abrindo um parênteses aqui, eu diria que religião, e aqui vocês me entendam bem, religião não salva ninguém, tá? Aquela religião que vier para você com a conversa, que só na minha religião, só na minha igreja tem salvação, abra o olho, tá? Abra o olho porque não é coisa séria. Religião não salva ninguém, igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. É a vivência do amor, é a prática da palavra de Deus, é a fé traduzida em obras que vai nos conduzindo para a vida eterna, para tornar-se o amor e eternizar-se um dia no amor de Deus. Mas a igreja, então, que importância tem a igreja, a religião? Ela é esse caminho seguro, que vai dizer por onde viver o amor, como interpretar essa palavra, como tornar essa palavra vida na vida de cada um de nós. Aliás, eu tenho dito na igreja e nos encontros que é muito fácil para você que nos acompanha identificar quando uma igreja, uma comunidade é séria. Se só fala em dinheiro, se só enriquece alguém, ou sei lá, se está desviada do caminho, você logo notará. Por quê? Porque a verdadeira igreja, independente do nome, que é de Jesus Cristo, ela te torna uma pessoa melhor. Ela te ajuda a firmar os passos no caminho do bem, no caminho da palavra de Deus. Essa é a igreja de Jesus Cristo, aquela que te torna um ser humano melhor, que te ajuda, como dizia, te fortalece na prática, na vivência da palavra, e você cada dia pode viver melhor na sociedade, na sua família, cada dia viver a sua conversão pessoal e tornar-se um ser humano mais parecido com o coração de Deus. Alguém que ama e vive a bondade do próprio Deus que experimenta cada dia na sua vida. Por isso, através do sacramento do batismo, que vocês estão pedindo aos vossos filhos e afilhados, eles serão colocados nesta igreja, nesta comunidade cristã. E aí vem logo a pergunta: mas se essa comunidade, essa igreja não é para o casal, para os pais
e para os padrinhos um caminho seguro que os torna melhor. Se essa igreja não é vivenciada, não é amada, se essa igreja não tem importância nenhuma na vida de quem batiza, os filhos ou os afilhados, como que essa criança vai entender essa verdade tão bonita que começa no sacramento do batismo? É uma verdade, mas também é um compromisso para a vida toda. Ela vai entrar numa família como entrou na sua família e ali permanecerá para sempre, quer ou não. Por isso você precisa fazer com que ela conheça essa igreja, entenda o valor dessa comunidade e que ela permaneça nos caminhos do Senhor, neste caminho seguro que a igreja oferece de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você não trilha esse caminho, se você não pratica, se você não participa, se você não conhece essa igreja da qual faz parte, como seu filho, como sua filha, como seu afilhado vai conhecer? Não bastam palavras. Eles copiarão as nossas atitudes, a nossa vida. Por isso é muito importante que você conheça. E já diz o ditado, ninguém ama o que não conhece. E muitas vezes falamos mal da nossa igreja, muitas vezes criticamos essa comunidade porque não a conhecemos. Você não a conhece. Você fala às vezes o exemplo de um padre que deu mau exemplo na mídia. Você critica uma atitude de uma pessoa, mas você não conhece o que realmente deveria ser a igreja, separada da atitude de uma ou outra pessoa que denegriram a sua imagem ou que deixaram suas fraquezas serem maior do que a instituição. Por isso, eu quero fazer aqui um desafio nessa nossa conversa. Conheça melhor a igreja. Ah, padre, mas se for ver a história da igreja, tem muita coisa ruim. Tem. E o dia que te apresentarem uma igreja perfeita, de duas uma, ou você morreu e está no céu e não sabe, ou então estão te vendendo uma ilusão. Porque enquanto fazem parte da igreja pessoas humanas como eu e você, essa igreja será santa e pecadora, capaz de belas coisas como é também na história, e capaz de fraquezas como nós também conhecemos na história da igreja, na minha história e na sua história. Por isso, é preciso torná-la cada dia melhor, cada dia mais santa. E esse é o desafio que gostaria de fazer a cada um de nós que está colocando o seu filho, o seu afilhado nesta comunidade. Nos ajude a tornar esta comunidade cada dia melhor. Vou dar um exemplo. Um dia, saindo da missa, uma senhora distinta me disse: padre, o senhor observou como aquela senhora que leu a leitura fez erros gramaticais colossais? Aí eu disse: mas como? Não, ela leu tudo errado, não consegui entender nada. Aí eu olhei para essa senhora e lhe perguntei: e quem a senhora é que entende tanto de gramática? Ela me disse: não, eu sou formada, sou professora e dou aulas de português. Por isso me doeu os ouvidos. E eu olhei bem para ela e respondi: querida, enquanto você, que é estudada e tem toda a capacidade e preparo, não nos ajuda a ser uma igreja melhor, eu preciso contar com essa pessoa que só tem boa vontade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, é muito fácil apontar o dedo para a igreja, ver tudo o que está de errado nela, mas ao mesmo tempo, eu, que sou parte desta igreja pelo batismo, não faço nada para ajudá-la, para torná-la melhor. Por isso, faço um desafio também a vocês nessa nossa conversa. Venha fazer parte da igreja. Não só participar da missa, a maioria nem sequer da missa participa.
eu estou lhe dizendo, além de ser um cristão orante, seja um cristão praticante. Participe das pastorais, dos movimentos. Ajude na administração da igreja. Seja um catequista. Seja um animador de grupo bíblico. Faça com que teus filhos, os jovens, façam parte dos grupos de jovens da igreja. Que sua criança seja um coroinha, uma coroinha, um acólito. Tem tantas tarefas práticas, onde não só rezamos, mas também colocamos a mão na massa e tornamos nossa igreja melhor. Às vezes as pessoas me dizem, padre, mas a igreja podia ser mais acolhedora. Então vem ser um ministro da acolhida, seja aquela pessoa que acolhe com carinho, com amor, vem nos ajudar a sermos melhores. Repito, não basta apenas criticar. De pessoas que falam bastante, o mundo está cheio, mas das que fazem a diferença, são poucas. Preciso, e a igreja, e aqui a nossa comunidade em especial, São Francisco de Assis, do bairro Saguaçu, quer ser essa igreja que acolhe, que ama, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E você aqui será sempre bem-vindo, entre as lideranças que trabalham, que se doam, como vocês vão ver e vão ouvir neste próprio curso, leigos, casais, falando, dando testemunho e contribuindo para que a evangelização aconteça e para que essa igreja se torne uma igreja cada dia melhor. Não se contente apenas em trazer teu filho, tua filha para o batismo. Procure realmente torná-lo um cristão, alguém que faz parte da comunidade atuante. O que você diria se essa criança que você está trazendo para batizar crescesse, mas não contribuísse em nada com a sua família? Apenas vivesse criticando todos os dias. Sei que vocês amam os filhos, os afilhados, mas chegaria uma hora que iria aborrecer, iria entristecê-los, cansá-los. O que dizer de uma igreja que é feita de uma grande parte de cristãos que só sabem muitas vezes criticar, mas que não se doam, que não ajudam, que não contribuem para torná-la melhor com as suas capacidades e até mesmo com o seu dízimo, fazendo com que essa igreja tenha recurso para dar uma qualidade melhor de atendimento e também para evangelizar de forma mais adequada. Nós precisamos contar com a colaboração e com a ajuda de todo cristão. Todo batizado é igreja e todos em Cristo são partes dessa igreja e cada um é desafiado a fazer a sua parte para que esta igreja se torne cada dia melhor. Uma igreja que responda aos teus anseios precisa contar com a tua doação, com a sua vida e com a sua participação. Não sejamos aqueles cristãos só da boca para fora, mas sejamos aquele cristão de atitude, de prática e que se doa, que colabora e pelo menos pode dizer, eu faço a minha parte. Que Deus possa nos abençoar, que Ele nos ajude a colocar as crianças através do batismo dentro de uma comunidade onde os irmãos se amam e aonde ela encontrará um caminho seguro para conhecer a palavra e caminhar para a salvação eterna. Gostaria de concluir colocando então a vocês mais uma questão que vocês devem trazer por escrito, no mínimo de 5 linhas. Disse, podem responder juntos, o casal, não precisa cada um fazer separado. Mas olha bem a pergunta. Que valor tem a igreja ou a comunidade de fé na sua vida, na vida de sua família? Que valor tem? Será que você não procura somente quando precisa? E ainda se é mal atendido ou às vezes não encontrou aquilo que gostaria, vê nela um monte de defeitos, só não percebe que talvez fazia anos que você nela não punha os pés.
Será que você é atuante, é praticante? Será que você faz bem e o melhor possível para depois cobrar dos outros? Então, junto, como casal, se perguntem que valor, que importância tem a igreja, a comunidade de fé na sua vida, na vida de sua família. E pelo menos em 5 linhas, de forma concreta, respondam, mas que esse também seja um compromisso de vida, para a partir dessa resposta, quem sabe vocês tomarem atitudes diferentes e serem a igreja que realmente Cristo quer. Que Deus os abençoe e que cada um de nós seja igreja aqui no Saguaçu, ou onde for, mas também seja uma igreja doméstica na sua casa, na sua família, na sua vida. Amém. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Aloísio. E eu me chamo Patrícia. E nós vamos conversar sobre a educação dos filhos na fé. Esse é um tema extremamente importante. É um tema que, na verdade, nós estamos aqui na intenção de termos uma reflexão com vocês. Não temos em nenhum momento a pretensão de querer ensinar o que quer que seja para alguém. Na verdade, nós queremos fazer uma reflexão com vocês, trazer alguns elementos que a nossa experiência como pais nos proporcionou ao longo do tempo e que nós entendemos que são pontos extremamente importantes que a gente converse. E para que nós comecemos, nós vamos falar então sobre a casa sobre a rocha. Esse é um texto que está lá em Mateus, capítulo 7, 24 ao 27, e as pessoas conhecem bem esse texto, né, do homem que construiu a casa sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia, veio a tempestade, e aí o que estava com a casa sobre a areia teve a casa foi levada pelas intempéries. Na verdade, o que a gente quer puxar e fazer a ligação com a educação dos filhos é algo que às vezes a gente não se dá não leva muito em conta. As intempéries, as tempestades, as dificuldades, elas vieram tanto para aquele que construiu a casa sobre a rocha, como aquele que construiu a casa sobre a areia. Eu digo isso porque muitas vezes nós temos a falsa ideia de que se temos uma vida religiosa, se convivemos, praticamos a nossa religião, nós estaríamos livres de qualquer dificuldade, de qualquer obstáculo. Isso, a nossa experiência e ao nosso ver, é um grande engano. O que sim uma vida cristã, o que sim uma vida em família, na igreja, pode nos proporcionar, é a força, é o alicerce, é a base necessária para que, em vindo as intempéries, em vindo as dificuldades, nós possamos resistir unidos e a nossa casa ficar de pé. Agora, se a nossa casa estiver assentada sobre a areia, das coisas que são fugidias, das coisas que se esvanecem nos modismos, então muito provavelmente nós não vamos ter a fibra, a força necessária para que essa construção que é a família é uma construção, ela não nasce pronta, é um presente de Deus, nós recebemos um presente de Deus e nós temos que aperfeiçoar esse presente no dia a dia, através do nosso esforço, através das nossas intenções e, sobretudo, da nossa prática. Quer falar alguma coisa? A família, na verdade, é a rocha, né? E como a gente está falando da educação dos filhos, esses filhos precisam sentir essa segurança de estar num grupo familiar
onde ele tem a segurança como uma casa da rocha, certamente as tempestades virão. Com toda certeza. A tempestade ela vem para todos. Mas é na família, nesse grupo familiar, se isso estiver muito sólido, muito claro para o casal, né, e para os filhos, essa tempestade vai passar. E essa certeza de que passará e a família continuará é que fará com que essa criança possa se desenvolver num ambiente harmonioso, num ambiente de paz. Então, a nossa vida na igreja, ela começa na igreja, ou a nossa vida com Cristo, ela começa no batismo. Aliás, quando a gente fala em igreja, nós estamos falando das pessoas que compõem aquela fé, né? Iglésia, vem lá do grego. Então, a nossa vida começa através do batismo. Eu sou muito suspeito para falar disso, porque eu entendo o batismo como um sacramento tão importante quanto a comunhão. Por quê? Porque é justamente o batismo em que nós somos admitidos para a verdadeira vida. Porque se nós olharmos do ponto de vista material e biológico, a partir do momento que uma criança nasce e toma a primeira respiração, do ponto de vista puramente biológico, essa criança ela começou a morrer. Nós vamos ter aí 70, 80, 90, 100 anos, mas ela vai morrer, então é uma contagem regressiva. No momento que essa criança é assinalada com o batismo, ela nasce para uma nova vida. E aí ela cresce em estatura, ela cresce em graça, na fé e no convívio com os irmãos, que é o verdadeiro amor, que é o amor ágape. E é no batismo que eu costumo dizer que o batismo é o nosso segundo nascimento. Né? Nós temos o nascimento biológico e nós temos o nascimento em Cristo. Quando nós recebemos o dom do Espírito Santo e passamos a fazer parte dessa família, uma família em Cristo, uma família de Deus, uma família de amor. Então, é o primeiro sacramento de amor, né? Quando a gente passa a fazer parte desse amor eterno, que é o amor de Deus, o amor em Cristo. Então, aqui eu chamo a atenção. Devido à importância desse sacramento, nós temos que cuidar muito quando a gente pensa em batizar um filho apenas por tradição, apenas por convenções sociais. Isso é um grande erro. Quando a gente traz o nosso filho e entrega para essa vida cristã, há uma responsabilidade dos pais. Então, quando o nosso tema que é criar os filhos na fé, e esse é o primeiro ato de fé, você batiza o seu filho pensando nesse ato de fé, de receber o Espírito Santo. Então, o seu filho passa a fazer parte de uma família muito maior. Então, nós temos que cuidar um pouco. Cuidar, inclusive, com os padrinhos que nós escolheremos para os nossos filhos. Porque também é importante. E aí, os pais, eles são os primeiros catequistas dos seus filhos. E como catequistas, é nossa responsabilidade introduzir as nossas crianças dentro de uma vivência cristã, dentro de uma vivência desse amor em Cristo. Nesse sentido, o fato dos pais serem os primeiros catequistas dos filhos, eles são espelhos, eles são o exemplo. Nós, como casal, a nossa experiência profissional sempre foi na área da educação. E não temos dúvidas nenhuma de dizer para vocês que o exemplo é, sem sombra de dúvida, a mais eficiente de todas as didáticas, a maneira mais eficiente, mais eficaz que nós podemos pensar na formação dos nossos filhos é o exemplo. Então, os filhos, eles olham para nós e buscam modelos. Eles olham para nós e buscam um caminho que já está sendo percorrido. Ainda essa semana eu conversava com meu filho mais velho
dizia para ele que até um determinado ponto da vida dele é possível que a gente caminhe de mãos dadas, mas é da natureza que ele vai seguir esse caminho e eu vou ficar para trás. Então, a função dos pais, nesse sentido, é alumiar o caminho dos filhos, é lançar luz para que eles escolham o caminho que seja mais fácil, o caminho que seja mais correto na trajetória de vida deles. Eu tive uma grande sorte, e eu falo isso sem titubear, de ter nascido dentro de uma família cristã. Desde muito pequena, meus pais nos levavam à igreja. Ir à missa ao domingo fazia parte de uma rotina. Quando a gente era criança, a gente não entendia muito bem, mas a gente gostava muito, porque havia os cânticos, a gente participava de todo aquele cerimonial, né? Havia a coroação de Nossa Senhora, então era tudo muito, muito natural e era muito bacana. E a família, quando a gente recebe essa base e a gente cresce e vem aquele momento tão complicado da nossa vida que é a adolescência, se a gente teve uma base de fé antes, de uma formação antes, a gente até pode passar por essa turbulência, pode até questionar a existência de Deus, né, que é um período muito complicado, mas ao passar esse momento de questionamento natural da vida, a gente volta às nossas origens, a gente lembra dos nossos pais, a gente lembra como era feita a oração em família e o quanto que aquilo nos acalmava, o quanto que aquilo nos trazia paz. A oração, por assim dizer, é, sem sombra de dúvidas, um dos instrumentos mais fortes que nós temos para que a gente cultive essa educação na fé. A oração, ela faz milagres na nossa existência porque ela consegue transformar tudo. E ela deve ser feita diariamente, ela deve ser feita constantemente. Agora, quando eu estou falando em oração, eu estou falando na oração que vem do coração. Não necessariamente necessita ser fórmulas longas, fórmulas já construídas. A oração ela pode ser em uma palavra, pode ser em uma frase, mas é um momento em que eu consigo me introspectar e fazer essa ligação com Deus. E se eu consigo passar isso para os meus filhos, nós temos, por exemplo, lá em casa o exemplo. Às vezes a gente esquece de fazer a oração à noite com eles, eles vêm lá com a carinha louca de sono, querer que a gente faça a oração com eles. E é interessante esse momento da oração, né? Eu trabalho à noite, às vezes chego perto das 11 horas da noite, eles estão lá esperando, porque isso é um hábito. É como escovar os dentes antes de deitar, fazer o xixi e ir dormir. Mas antes eles sabem que tem a oração. E na oração, geralmente é uma Ave Maria, um Pai Nosso. Eles agradecem, é eles que puxam. Papai do céu, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço pela comida especial que minha mãe fez. Eles vão buscando ao longo do dia o que eles sentiram de bacana e fazem esse agradecimento. Então há um momento de gratidão. Depois há um momento de pedido. Papai do céu, abençoai, né? Eles pedem a bênção, o papai, a mamãe, meus amiguinhos, minha professora. Faça que eu seja uma boa criança. Então é um momento também de humildade, de reconhecer que eles erram durante o dia e que eles precisam se aprimorar. Dê saúde aos doentes nos hospitais, aquelas criancinhas passando fome na rua. Então eles também observam as coisas que estão na nossa sociedade, que estão à nossa volta, os sofrimentos que muitas vezes, né, a nossa maldade causa. E isso é um princípio para, né, um exercício para se criar empatia, que é algo que está muito faltando nos dias de hoje. A partir do momento que a criança consegue, a partir da oração, fazer essa reflexão de rogar pelos outros, de pedir pelos outros, por pessoas às vezes até que ela não conhece, por pessoas que faleceram, ela está cultivando esse amor ágape, esse amor que se faz e que foi o maior exemplo, quem nos deu foi o próprio Cristo, né? Rapidamente, então, aqui nós elencamos algumas
alguns elementos, algumas práticas que nós entendemos que são extremamente importantes, a oração em família antes de dormir, ao acordar, as leituras em conjunto da Bíblia, que podem ser feitas às vezes no almoço, antes de almoçar, ou depois à tarde, ou antes de escutar uma música. A participação ativa na vida da igreja, porque é onde a gente comunga, a gente vive em comunidade, então participar das diferentes maneiras que a igreja nos oferece para que a gente tenha este convívio, né? E o mais importante, a presença em família. Às vezes os pais, pela sua atividade profissional, eles não conseguem estar o tempo que gostariam de estar com seus filhos. Agora, o tempo em que eles estão com os filhos é que deve ter qualidade. Então, muitas vezes você tem aí 2, 3 horas, se essas 2, 3 horas forem feitas com qualidade, é muito melhor que às vezes o camarada passar 8 horas e o filho está lá na frente do videogame fazendo qualquer coisa e não... Então, conversar, ouvir, as crianças elas precisam muito ser ouvidas. Eu gostaria somente, de quando a gente fala em participação ativa na vida da igreja, aqui na paróquia São Francisco de Assis, por exemplo, no primeiro domingo do mês, as crianças vêm para um ambiente, tem a escola dominical, nós temos um coral, nossos filhos foram os primeiros a participar do coral infantil aqui da igreja, nós fazemos parte da pastoral familiar, então tudo isso constrói na cabecinha delas algo importante, elas fazem parte de algo maior do que apenas o nosso núcleo familiar, de repente o nosso núcleo familiar se expande, e é um aprendizado constante nisso tudo. E por fim, para que vocês não fiquem cansados, a gente já vai encerrando por aqui, mas queremos deixar vocês com essas reflexões que nós encontramos em Provérbios. Eduque seus filhos e se alegre com eles. Quem educa, quem dedica o seu tempo com amor na educação dos seus filhos, verá um futuro garantido para eles. Você poderá se orgulhar do seu filho no futuro. E é muito complicado, porque a gente passa essa responsabilidade dos pais, muitas vezes, para a escola. Quem cria os filhos na fé, colhe frutos maravilhosos. Isso é fantástico. Vocês querem ver o seu filho sendo... Geralmente a gente planeja assim, Não, eu quero que meu filho seja um médico, seja um doutor, que ele faça e aconteça. Mas a gente esquece que para ele chegar a tudo isso e ser uma pessoa honrada, a gente precisa dar a fórmula para eles, mostrar o caminho para eles seguirem. Então, se você não ocupar o teu tempo, junto com o teu filho, passando esses valores, mostrando a eles que eles são capazes de modificar muita coisa nesse nosso mundo e fazer esse mundo melhor, porque o poder está na mão deles, outros o farão. Se você deixa o seu filho na frente de um computador, na televisão, enfim, ele vai assimilar aquilo que é dado para eles por essas pessoas. Então, pessoal, para encerrarmos, não há tempestade que desvaneça o amor de uma família unida. A melhor maneira de uma família estar unida é se esta família está unida em torno de uma fé. Nós agradecemos a paciência de vocês, de nos escutar. Um abraço e um excelente batismo. Isso, desejo a vocês muito sucesso na criação dos seus filhos e que Deus abençoe a família de vocês sempre. Obrigada. Amém. Abraço. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Juscelia. Meu nome é Paulo Celso e atuamos aqui na Pastoral Familiar e na liturgia. Com bastante alegria, nessa tarde especial, vamos falar de um tema que é muito importante para todos nós, que é a missão dos padrinhos. Essa missão, que é uma missão especial, uma missão importante para os pais,
para as crianças e para toda a nossa igreja, porque a partir dos padrinhos é que nós continuamos com esta linda caminhada que nós temos na nossa jornada de fé como cristãos. E aí, vocês podem me perguntar, mas existe algum documento, alguma coisa que se fale sobre os padrinhos? Paulo, tem algum documento que fala sobre padrinhos? Sim, a vida da igreja, desde o seu início, está repleta de orientações e documentos para nortear a vida dos cristãos. O João 23, ele instaurou o Concílio Vaticano II e Paulo VI, finalizou esse concílio. Mas você sabe o que é um concílio? O concílio é a reunião de todos os bispos da Igreja Católica para determinar a vida normativa e orientativa da vida espiritual de todos os cristãos. E um desses documentos que surgiu de lá do Vaticano II é a encíclica Ad Gentes, ou seja, né, a todas as pessoas, a todos os cristãos. E lá está determinado, está colocado, está enfatizado, está explicitado, né, a missão de todo cristão, de todo leigo na igreja. E, dentro dessa realidade, também a nós somos chamados, né, os padrinhos, os pais, a aprofundar a sua fé e o seu conhecimento nessa missão. Então, ser padrinho de batismo, ele não tem nenhum poder jurídico, né, como sabemos, e sim cristão. Toda a responsabilidade da caminhada da criança na fé, na iniciação cristã, ela é dos pais, né? Então, os padrinhos, eles acompanham nesta missão. Então, os pais são responsáveis na caminhada dessa iniciação cristã, como também na sua educação, no seu bem-estar, sempre dos pais. Então, os padrinhos, eles têm essa missão de acompanhar, né? Acompanhar significa estar juntos, olhar de perto, né? Então, você, padrinho, você, madrinha, não só no dia do batismo, mas também durante toda a caminhada dentro da vida dessa criança quando ela receber os sacramentos da iniciação cristã. Quais são os sacramentos da iniciação cristã? Batismo, Eucaristia e Crisma. Bom, então significa que eu vou ter que acompanhar o meu afilhado desde o batismo até o Crisma? Sim. E além disso, né, não só culmina com o Crisma, quando ele pode optar por um padrinho que vai acompanhar ele na vida da fé, né, que ele vai professar a partir dali, mas também vai continuar a tua missão, padrinho e madrinha, durante toda a vida, né, com algumas realidades específicas que daqui a pouco nós vamos dizer também. Tá? Então, o padrinho, ele não vai ser só para os dias de presente, mas vai ser uma constante na vida dessa criança. Aí vocês podem nos perguntar, né? Os padrinhos podem, de alguma forma, em alguma situação, assumirem a responsabilidade por esses afilhados, né? Na caminhada da iniciação cristã, de toda a sua fé? Sim, tem uma determinada situação, ou melhor, na falta dos pais, né? Na situação, de repente, de uma catástrofe, enfim, de uma morte, de uma tragédia, os padrinhos são os primeiros a estarem assumindo esta responsabilidade com os afilhados. Ou então, na falta do andamento, da continuidade dos pais com essas crianças, os padrinhos têm essa responsabilidade de assumirem esta caminhada, esta responsabilidade. Claro, lembrando sempre que a responsabilidade são dos pais. São dos pais. Então, é importante os padrinhos estarem sempre alinhados, estarem presentes junto com os pais de seus afilhados. Então, qual a missão dos padrinhos, das madrinhas, não é? Então, missão é
zelar pela fidelidade na vida cristã do afilhado. Olha, zelar pela fidelidade na vida cristã do afilhado. Ou seja, à medida que ele for crescendo, colocar elementos para que ele possa também ter como um referencial na sua vida cristã, né? A gente só vai ter valor se esse valor for passado com convicção para a gente. Então, esse primeiro elemento é muito importante, zelar pela fidelidade na vida cristã, ser fiel, ser atento, né? Buscar com que ele tenha gosto por essas coisas, que ele aprendam essas realidades, que vai ser depois o fundamento de toda o valor da vida cristã dele. E quando a gente fala em fidelidade da vida cristã, se fala em participação, em acreditar também, né? Como nós estamos aqui reunidos, todos vocês serão padrinhos de batismo da nossa Igreja Católica. Então, vocês não serão padrinhos, vamos brincar um pouquinho de futebol, né, de bailarina, de outras coisas. Então, vocês precisam crer nesta Igreja Católica e nos seus ensinamentos, e deixar claro para os seus afilhados no que vocês acreditam e no que vocês realmente podem passar para eles de experiência. Não tem como você viver numa experiência de fé, dizer que é padrinho, né? É padrinho, que atende a todos os seus mandamentos, seus ensinamentos, e viver totalmente fora, ou falando mal, não acreditando. Esta é essa continuidade desta fé cristã que vocês precisam, e é uma responsabilidade dos padrinhos. Como também dar testemunho de vida, dar bons exemplos de vida. Hoje, nos dias atuais, onde nós temos tanta falta de testemunho bom, né? Tanta falta de caráter, de boa índole, né? O padrinho é o primeiro que precisa, porque se você tem os pais, os segundos são a sua referência, os seus afilhados são os padrinhos. Isso eu também falo numa situação até particular, né? Eu tenho um filho de 18 anos e a referência dele, uma das referências dele é o padrinho. O padrinho que esteve com ele, está com ele desde, né, do seu nascimento e acompanhou ele em toda a sua vida. Então, cada padrinho, ele precisa ser testemunho, além da vida cristã, de vida, né? Hoje a gente até é engraçado porque muitas vezes os padrinhos acham que a criança ela vai ficar sempre pequena. Que bom, ela é pequena, é maravilhoso na época que é pequena. Porém, ela vai crescer. Ela vai criar valores, e os valores que se tem são das pessoas próximas. Então, esse bom testemunho de vida cristã e de vida como pessoa, como bons exemplos, é esperado de um padrinho e de uma madrinha. Muito bem, Juscelia, você falou uma verdade bem certa. Mas tem uma coisa também, querido padrinho, querida madrinha, que nós não podemos nos esquecer. Diz um princípio filosófico que do nada, nada vem. Toda a nossa vida, nossa ação, a nossa realidade, que é quando nós lembramos da vida espiritual, ela decorre de um alimento que nós abastecemos. Por isso que a gente não pode dar o que não tem. A gente precisa se abastecer. E um dos elementos que a gente tem na realidade cristã é a oração. Tá? Precisamos ser pessoas de oração, ter vida de oração. Por isso que quando você faz a tua oração a Deus, você já se sente responsabilizado por todas as realidades que estão à tua frente, e principalmente aquelas que foram imputadas na tua vocação, como essa que você está assumindo, que é ser padrinho e madrinha. Então, a vida de oração é importante para nos abastecermos, é importante para nos iluminarmos, é importante para a gente depois estabelecer vínculos que vão transferir esses valores àquela pessoinha, né? Essa pessoinha que você, com muito amor, com muito carinho, vai ajudar os pais no crescimento espiritual dela.
Até tem um fato referente a rezar, né? Primeiro que nós precisamos, além de rezar para os nossos afilhados, rezar principalmente para nós mesmos, para que possamos ter, né, cada vez mais fé. Eu ouvi há um tempo atrás, né, um vídeo, enfim, do padre Fábio de Mello, né, que ele conta uma história, uma história verdadeira, né, um fato verdadeiro, referente à vida dele mesmo, sobre a questão de padrinhos. E um belo dia, ele conta que ele muito cedo, né, foi batizado e, por motivos profissionais, os padrinhos, acabaram mudando de cidade e ele praticamente não os viu mais. E um belo dia, ele falando de padrinhos e pais, enfim, ele questionou a mãe. Poxa, mãe, por que você foi convidar aquela madrinha, aquele padrinho? Eles nunca me deram presentes? E aí a mãe, né, falou assim, meu filho, eles nunca te deram um presente, até pela distância, pela questão financeira, mas a tua madrinha, o teu padrinho, rezaram todos os dias da vida deles por você. E naquele momento ele sentiu uma graça tão grande de saber que, de repente, nos momentos mais difíceis, os padrinhos estavam rezando por ele. Então, vejam a importância dessa questão da oração. Vejam quanta importância do bom exemplo, da vida cristã, né, de ter um testemunho e da oração. Uma das coisas que a gente, infelizmente, nos dias atuais, né, nós somos tanta tecnologia, né, somos tão atuais, e esquecemos de algumas coisas tão importantes na vida. Não sei se todos vocês tiveram essa experiência, mas eu tive, né, de ser abençoado, de pedir a bênção muitas vezes para nossos pais, para os nossos padrinhos, para os nossos avós, tios. Então, que esse hábito venha de você, de repente dos pais pedirem para que os filhos peçam a bênção para os seus padrinhos e que os padrinhos, ao encontrarem, além de fazerem a oração quando estão longe, façam essa bênção, sabe? Abençoem na sua testa, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A gente está num mundo tão cheio de tanta coisa material e que nós esquecemos do que é o principal, que é a parte espiritual. Então, essa é uma das obrigações dos padrinhos. Vocês podem ver que até agora não foi muito cifrão que apareceu por aqui, né? Somente ações, atitudes e boas atitudes para os padrinhos e as madrinhas para com seus afilhados. E aí entra a questão de ser presente na vida dessa pessoa, né? Se você quer dar a bênção também para ele, que é importante, mas também ser presente, não dar presentes. Não somente dar presentes, mas ser presença, visitar, né? Procurar maneiras, procurar momentos para estar com seu afilhado, para demonstrar o seu amor, para demonstrar o seu carinho por ele, para demonstrar o quanto ele é importante para você. Não se esqueça que isso é uma missão muito importante, ser presente. Eu vou partilhar uma coisa com vocês. Quando eu era pequeno, lá na minha cidade, eu não tinha noção nada de igreja, nada dessas coisas, né? Estava longe disso porque eu era pequenininho. Eu esperava 2 datas importantes para visitar meus padrinhos, na Páscoa e no Natal. Na Páscoa eu ia buscar nossos ovos de açúcar, né? E no Natal eu ia pegar algum chocolate que né, o padrinho dizia, ó, que tem um chocolate para você. Mas eram esses 2 momentos que nós nos encontrávamos. E morávamos a questão de 2, 3 quadras longe de casa, né? Então, não tinha essa frequência, era muito difícil a gente se ver. E tinha muitas oportunidades para isso. Não que eu tenha condenado ele, nada disso, mas é para vocês verem como é importante a presença do padrinho nos momentos que não sejam esses pontuais do ano. E assim, aquilo que a gente fala, o padrinho ele tem que acompanhar em todos os momentos. Tem muitas, infelizmente, pessoas, padrinhos, madrinhas, né? Que é muito bonito o dia do batismo, né? Tem a selfie, fotos, mídias sociais, é tão maravilhoso, né? E aí esquece da criança. Como
como que você vai fazer com que crie um amor entre uma criança e você, se você não é presente nessa criança? Vocês sabem que temos o batismo, depois a primeira comunhão e depois o crisma. Muitas vezes, um pouquinho antes ali na comunhão, nós temos a renovação das promessas do batismo. E não há nenhum caso, nem dois casos, que tem crianças que não querem levar seus padrinhos de batismo. Por quê? Porque eles são desconhecidos. Ou que muitos casos acontece de a criança querer um outro padrinho, se questionar o seu pai e sua mãe, por que aquele padrinho? Então pensem, reflitam sobre isso, sobre a questão da presença de vocês na vida dessas crianças. E aí, resumindo, né, a missão dos padrinhos e madrinhas, gente, é tudo de bom, né? É a parte boa da vida. É aconselhar, é ser exemplo cristão e cidadão, visitar, orar, abençoar, acompanhar, passear, abraçar, incentivar, cuidar, ser presente na vida dessas crianças e, além de tudo, amar. Aí você vai ter esse sorriso maravilhoso que não tem quem pague, sabe? E, além de tudo, vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês aceitaram o convite dos pais, antes de vocês aceitarem o convite dos pais, vocês aceitaram e disseram um sim para Deus. Vocês disseram sim para Deus, porque nada acontece por acaso. Então, respeitem esse sim. Valorizem esse sim que vocês deram para Deus e para os pais dessa criança. Aí, Paulo pode dizer essa frase de um versículo do Então, Evangelho. em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer, diz Cristo, né? Então, a responsabilidade, não só pela criança, mas também a sua responsabilidade para com uma comunidade que te assistiu, com os pais que te convidaram e também a Deus que você está na frente de toda a comunidade assumindo esse compromisso. E aqui a gente faz uma dinâmica muito breve, mas muito simples, sobre a vela. Imaginem vocês que no dia do batizado, né, a vela de essa vela é a vela do amor da criança. É a vela que inicia uma história entre vocês, padrinhos e madrinhas, e a criança. Aí você fez o batizado, muita foto, muita festa. Aconteceu, mas você está cheio de coisas para fazer, você não dá mais atenção para a criança, não teve tempo. Enfim, o que acontece? Foi para um lado, foi para o outro. É verdade, eu tenho que ir no Natal, no dia da criança. E foi, essa vela foi apagando, e de repente, apagou. Sabe aquela luz que você batizou? A criança não lembra mais. Aí você novamente tem aniversário, tem uma outra festividade, tem o Natal, tem a Páscoa, aí você tem que dar o presente, né? Vamos lá no mercado, vamos naquela festa, vamos ter que comprar presente de novo, vai, volta. Mas aí também você não teve mais tempo para a criança, e a vida continuou, e foi, e aí chegou a renovação, chegou na crisma. Nossa, mas a criança não quer nem que eu acompanhe ela. A luz apagou. E sabe a culpa de quem? Sua, porque você não cuidou dessa luz. Porém, você não fez dessa forma, porque você não é um padrinho que faz dessa forma. Você é esse padrinho aqui, ó, que no dia do batizado assumiu a responsabilidade, a sua missão. Veio as dificuldades, veio os problemas, veio toda uma vida, só que você sempre cuidou. Às vezes ela quase apagou, mas você veio e cuidou. Você esteve do lado da sua criança, do seu afilhado, da sua afilhada. E a luz, ela continuou sempre. Na renovação, no crisma, no casamento, e assim a vida toda. Porque você foi luz na vida do teu afilhado e da tua afilhada. Seja luz sempre. A pergunta que nós pensamos para vocês fazerem essa reflexão, para vocês tentarem responder, é essa aqui. Como você, padrinho e madrinha, podem ser luz na vida do seu afilhado e da sua afilhada? Nós já damos algumas pistas. Agora vocês vão pensar, vocês vão rezar e depois vocês vão responder. Uma pergunta bem para finalizar. Sabe por que você foi convidado para ser padrinho e madrinha desta criança? Paulo, por quê?
porque você é muito especial para os pais dos vossos afilhados, da vossa afilhada, e eles confiam e amam muito você. Você é muito especial. Então, assim, com muita alegria a gente está aqui participando com vocês, sabendo que vocês, padrinhos, são especiais, porque vocês foram escolhidos entre tantos que os pais tinham para escolher, mas eles confiaram a vocês esta linda e abençoada missão. Então, sejam felizes, que Deus os abençoe nessa missão e que vocês possam ser muito felizes junto com os pais e seus afilhados. Tudo de bom e que Deus os abençoe. Nós vamos então agora falar ainda, deixar mais um recadinho a todos vocês sobre propriamente o sacramento do batismo e de forma especial peço a atenção de vocês aquilo que é o rito, aquilo que é a liturgia, aquilo que nós vamos fazer na hora do sacramento do batismo, por 2 motivos. É importante entender profundamente o sacramento do batismo, mas também para que vocês, como pais e padrinhos, entendam cada coisa que será feita naquela hora em que a criança estiver sendo batizada. É bacana vocês entenderem o sentido. Eu acho que é tão triste a gente fazer as coisas sem compreender o porquê e o sentido que está atrás daquilo que estaremos fazendo. Mas também, ao mesmo tempo, uma questão muito prática, para que vocês possam estar preparados para aquela hora. Talvez tudo não consigam guardar, mas na hora estarão lembrando, na prática, o que precisaremos fazer para o batizado das crianças. Então, também aqui está o meu e-mail, ivanor.maciesk@gmail.com, que caso vocês precisem entrar em contato com o padre, podem entrar em contato por e-mail e aí a gente também vai tirando dúvidas e trocando ideias. É importante que nós possamos destacar nesse momento em que falamos do sacramento do batismo, que nós temos na Igreja Católica 7 sacramentos. A maioria das outras igrejas, dos nossos irmãos, eles apenas têm o sacramento do batismo. A Igreja Católica tem outros 6 além do batismo. O batismo é o primeiro dos sacramentos. Todos os 7 sacramentos são importantes, mas o batismo tem uma importância especial. Por quê? Porque sem ele não se recebe nenhum outro dos outros 6. O batismo é a porta. É aquele que nos torna, como o padre já disse, filhos de Deus, aquele que nos enxerta em Cristo, membros da comunidade cristã, e ali começa a nossa caminhada de salvação, que depois vai nucrer na vivência da fé, se desenvolvendo e crescendo até a vida eterna. Mas nós temos, além do batismo, o sacramento, então, da confirmação ou crisma, que é o momento em que, depois de adulto, a pessoa vem sozinha confirmar o próprio batismo, o sacramento da Eucaristia, da penitência ou confissão, da unção dos enfermos e também o sacramento da ordem e do matrimônio. São os 7 sacramentos da Igreja. Conheça, estuda, aprofunde cada um desses sacramentos, sabendo que todos eles têm sua fundamentação na palavra de Deus e todos eles, conforme a teologia da Igreja Católica, foram instituídos por Cristo, direta ou indiretamente nas entrelinhas, porque alguma coisa vocês podem dizer, padre, mas aonde que isso está escrito propriamente na Bíblia? Alguns não estão diretamente, claramente, mas nas entrelinhas é possível compreendê-los. E é importante que vocês possam ler sobre cada um dos sacramentos. Como nós aqui estamos trabalhando o sacramento do batismo, vamos se ater mais a ele. É importante destacar que cada sacramento, cada um desses 7 sacramentos,
eles possuem matéria e forma. Matéria é aquilo que é usado no sacramento e a forma é aquilo que é falado, o rito, como que ele é executado, certo? Por exemplo, no batismo, a matéria é a água e a criança. São duas matérias essenciais. Sem a água e sem a criança, não acontece esse sacramento do batismo. Eles se tornam a parte material. A forma é aquilo que o padre diz no momento em que está batizando a criança. Vai dizer o nome da criança, né? Que eu peço com carinho que escolham o nome do coração de vocês. O padre vai dizer o nome e vai dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a forma do batismo. E eu gostaria de fazer apenas aqui, lembrando que a graça, que o sacramento, cada sacramento oferece também uma graça em específico, e a graça do sacramento do batismo é que apaga o pecado original que trazemos de Adão e Eva, porque nos insere em Cristo e a redenção de Cristo apaga o pecado original. Nos torna filhos de Deus, é o nosso nascimento espiritual, aquilo que já falávamos, que de criatura passamos a filhos de Deus. Mas aqui eu volto um pouquinho para essa matéria e para essa forma, só para dar um recadinho para vocês, que em caso de perigo de morte, em caso que a criança está doentinha, está na UTI, e não temos a possibilidade de chamar alguém para batizá-la, você pai, você mãe, pode batizar a criança. Por quê? Porque para que o batismo de emergência, nesse caso em perigo de morte, aconteça, precisa somente de 3 coisas. Precisa da matéria e da forma correta. É vocês tomarem a água e, tendo a criança, usarem a forma. Derramando a água sobre a cabecinha da criança, vocês digam o nome: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse batismo se tornará uma realidade pela fé de vocês. Então, qualquer pessoa pode batizar uma criança em perigo de morte, numa emergência, e cessado esse perigo, a criança recuperou a saúde, então trazemos à igreja e, de fato, complementamos o sacramento do batismo para que também seja ela acolhida na comunidade cristã. Então não se desespere quando você não puder ter um padre e seu filho está em perigo, você mesmo pode fazer e administrar esse sacramento do batismo. Nós temos aí a pia batismal, que é a fonte onde as crianças são batizadas. Hoje a igreja usa muito desta pia. Claro que aqui quero destacar que a Igreja Católica não leva nas águas para batizar. Por quê? Porque João Batista batizava nas águas. O nosso batismo não é o de João Batista, e sim aquele batismo instituído por Jesus Cristo. E o próprio João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá alguém muito maior do que eu, que vos batizará no Espírito Santo. Então, quem realiza o sacramento do batismo é o próprio Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. A água para nós católicos é apenas um sinal visível do Espírito Santo, que é Espírito, portanto, não podemos ver. Então, a água torna visível essa força do amor de Deus, que vai tornar a criança um filho de Deus, inserido em Cristo, um membro da comunidade cristã. Então, o nosso batismo é no Espírito Santo e não mais nas águas. A água é apenas usada como um sinal visível do Espírito Santo que não vemos. Normalmente aqui na igreja nós apresentamos a criança na missa e fazemos o batizado após a missa, com os pais, padrinhos e familiares da criança. Agora, devido à pandemia, temos limitado um pouco o número de pessoas, até porque
nossos avós precisam de cuidado e precisamos também do distanciamento social, mas se não, é um evento bonito para estar todos os amigos e a família reunida para esse momento em que a criança tornar-se-á uma criatura, um filho de Deus, né? E o primeiro momento, então, na cerimônia do batismo é a identificação. Vamos lembrar que na primeira parte do batizado, a criança deve ficar no colo do pai e da mãe. Os padrinhos ficarão do lado, mas a criança, até o momento do batizado, fica com o pai e a mãe. Nesse primeiro momento, nós chamamos de identificação, o pai e a mãe seguram a criança, erguem um pouquinho e vão apresentá-la a Deus, dizendo o nome que escolheram para o seu filho, para a sua filha. Então, os pais dizem o nome e apresentam a criança para Deus. Nós temos aqui esse momento em que os pais estão aí com os padrinhos de máscara, para vocês também verem o distanciamento, como fazemos após a missa, com poucas pessoas aqui na igreja, para também dar segurança de saúde e cuidado a todos. O segundo momento, o padre vai perguntar aos pais que apresentaram a criança se eles se comprometem em educar essa criança na fé. E os pais deverão dizer sim, que eles se comprometem, assumem esse compromisso com Deus e com a igreja. Não é uma brincadeira, é um compromisso sério. Em seguida, então, pedirá aos padrinhos se eles também assumem essa missão com Deus, com a comunidade, de educar na fé o afilhado ou a afilhada. E aí é a vez dos padrinhos também dizerem sim. Quando todos dizem sim, então o padre acolhe na criança, na comunidade cristã, fazendo o sinal da cruz, que é o sinal de acolhida, na testinha da criança. Então nós temos aí o padre que vai fazer o sinal da cruz na testinha da criança, e depois do padre, também os pais e os padrinhos fazem o sinal da cruz na testa da criança como sinal de acolhida na comunidade cristã. Tendo acolhido a criança, apresentado, acolhido, agora vem o terceiro momento em que nós vamos invocar a proteção de Deus sobre a vida desta criança que será batizada. Então, normalmente pedimos aos padrinhos que estendam a mão também em direção à criança. Ela é abençoada, vamos pedir a intercessão e a proteção de Deus, e terminada essa oração, o padre vai pedir que essa bênção penetre no peito da criança, no coração, ungindo no peito com o óleo do batismo. Por isso é importante saber que é preciso colocar uma roupinha que dê para abrir com facilidade no peito, porque o padre vai então pedir que a bênção penetre no coração da criança, ungindo a criança no peito com o óleo do batismo, como vemos aqui nesta imagem. Então, tendo já feita a intercessão, dado essa bênção com o óleo do batismo, vamos invocar o Espírito Santo sobre a água com a qual a criança será batizada. Então, todos estendem a mão em direção à água da pia batismal, e ali nós vamos suplicar que Deus derrame o Espírito Santo sobre aquela água, para que esse Espírito, através da água, dê uma vida nova à criança que estará sendo batizada. Então, é feita com todos essa bênção, a invocação do Espírito Santo sobre a água que será usada no batismo. Em seguida, antes de batizar, nós fazemos a renovação das promessas do batismo. Como a criança será batizada na fé do pai, da mãe, dos padrinhos, é necessário que eles professem a fé. E o padre fará 6 perguntas. Nas 3 primeiras respondemos renuncio, e nas outras 3 respondemos creio, certo? É uma maneira dos adultos professarem a sua fé, pois nela
acontecerá o batismo desse pequeno que ainda não tem toda a consciência daquilo que está acontecendo com ele. E aí, em seguida, acontece o batizado. Então, depois dos pais professarem a fé, nós batizamos a criança. E esse batizado é o momento em que os pais vêm para frente, entregam agora oficialmente a criança para o padrinho, a madrinha, ou para os padrinhos e as madrinhas. Então, nós fazemos a entrega, os pais vão segurar a mão no círio pascal, que é a luz do Cristo vivo ressuscitado, e a madrinha então vai segurar a criança, o padrinho vai ter a toalhinha para secar a cabeça da criança, e nós então vamos de fato batizar a criança. E eu gostaria só de destacar aqui que esse batizado pode ser feito de duas formas. Uma é a forma tradicional que vemos aqui, em que será molhada somente a cabeça da criança. E a outra, aqui ainda vemos a forma em que se molha somente a cabeça da criança, e a outra é o batismo por imersão, em que a criança é despida da sua roupinha e aí então é colocada toda dentro da água, e o padre vai colocá-la sentadinha, vai só encostar a cabecinha dela na água e vai dizer a fórmula do batismo. E depois, então, a criança é retirada da água, os pais vestem, junto com os padrinhos, a criança, a roupa nova do sacramento do batismo. A criança em si já está batizada, porém ainda a cerimônia não terminou. Na sequência, nós vamos ungir agora a criança na testa com o óleo do crisma. Então, a unção, pedindo que esse Espírito Santo, que através da água deu uma vida nova, agora possa ungir a criança e iluminar cada passo da sua vida. Então, temos aí a unção na testa da criança com o óleo do crisma. E aí vem a questão de abençoar a veste, que, se possível, seja sempre uma veste branca, para lembrar a pureza. A criança foi lavada do pecado original, inserida em Cristo, está pura, sem pecado, sem mancha. Por isso usamos a roupa branca e abençoamos então essa veste nova que a criança traz de filho, de filha de Deus. Em seguida, será feita a entrega da vela. Então, nesse momento, nós acendemos no círio pascal a vela, e o padrinho recebe essa luz e aproxima da criança a luz de Cristo. Essa vela lembra a chama da fé que se acendeu no coração da criança. Essa chama que pais e padrinhos deverão manter acesa por cada dia da vida, e isso é muito importante. Então, os padrinhos vão levar a luz até seus afilhados. Essa vela fica com a criança, e que vocês guardem, e sempre, às vezes, em alguns momentos da vida, podem acender essa luz, lembrando a presença do Cristo vivo e ressuscitado na vida da criança. Então, aqui nós temos um momento em que o padrinho aproxima essa luz da criança. É muito importante também o momento da luz que foi acesa no círio pascal, lembrando o Cristo ressuscitado. E aí vem a última parte, que é a oração e a bênção final. E normalmente, para essa oração e para a bênção final, o padre chama também os avós. Agora eles estão impossibilitados de estarem presentes, mas é muito bonito chamar a família toda para dar essa bênção como cristãos que somos a esse novo cristão que acabou de ser batizado. É muito importante a presença dos avós. Quando passar tudo isso, vamos contar o fato de que eles estejam presentes e participem conosco também. E no final, o padre vai entregar a lembrança, que é o documento, o comprovante do sacramento do batismo, que os pais devem guardar com muito cuidado e carinho, porque esse é um documento que comprova o batizado da criança. E aí, junto, nós fazemos uma foto bonita
para guardar de recordação, a foto oficial em que o padre toma a criança e junto com pais e padrinhos fazemos a foto oficial encerrando a cerimônia do sacramento do batismo. Temos aí as fotos feitas aqui na igreja com as crianças batizadas, com muito carinho. Podem convidar alguém para fotografar. Nós também temos a Pastoral da Comunicação, que registra e posta na página do Facebook da paróquia as fotos, para que vocês possam ter como lembrança desse dia memorável, tão importante, que é o dia do batizado do vosso filho, do vosso afilhado. Só para lembrar rapidinho os documentos, nós precisamos, para encaminhar na secretaria uma semana antes, no mínimo, a certidão de nascimento da criança, certidão de casamento no religioso dos pais. É importante que o pai e a mãe sejam casados, tenham todos os sacramentos para dar um testemunho de fé ao seu filho, à sua filha. Mas se alguém não for casado no religioso, conversa com o padre, nós vamos ver como podemos resolver isso, mas não deixaremos de batizar a criança. Também o comprovante de crisma, porque para que eu batize alguém, eu preciso ter confirmado o meu próprio batismo na crisma. Depois o curso de pais e padrinhos, que é esse certificado que vocês vão receber tendo feito esse encontro online. Depois também, se possível, o comprovante do dízimo, que os pais participam, que fazem parte da comunidade cristã, que dão a sua contribuição também. E também, aqui no Saguaçu agora, devido à pandemia, nós estamos fazendo os batizados todos os domingos após a missa das 9 da manhã. Mas quando tudo se normalizar, os batizados acontecem em grupo no terceiro final de semana, depois da missa das 9 horas. Então, aí está o batizado. Aqui é uma cena bonita, quando o padre retira a criança da pia batismal, já batizado, e a comunidade então toda aplaude e acolhe um novo filho de Deus que nasceu para uma nova vida pelo sacramento do batismo. Um momento muito, mas muito importante na vida dos batizados. E gostaria de deixar essa pergunta para concluir então esse nosso encontro. Anotem essa pergunta para vocês responderem com muito carinho. Por que desejo batizar meu filho ou minha filha? Pelo menos em 5 linhas, eu quero que você me diga mesmo, tendo visto tudo o que falamos aí nesse nosso encontro, por que mesmo você quer batizar? Tomara que não seja só por uma tradição, mas que você entendeu o verdadeiro motivo e que você leve muito a sério o que está fazendo. E é claro, essa segunda pergunta, ela se refere mais ao padrinho e à madrinha. Por que aceitei o convite para ser padrinho ou madrinha? Por que mesmo você aceitou o convite para ser padrinho e madrinha? Será que você entendeu bem o que você está fazendo? Às vezes as pessoas me dizem, padre, eu posso dizer não ao convite? Não só pode, como você deve dizer não ao convite para ser padrinho e madrinha, se você não sabe o que é e se você não está disposto a assumir o compromisso que vai resultar disso. Fazer só por fazer, isso não é uma brincadeira. Então, se você não sabe o que é e não vai assumir, é muito melhor dizer não do que brincar com Deus. Isso vale para tudo o que se refere a Deus. Se a gente não gosta que se faça brincadeira com coisas importantes, muito menos vamos brincar com as coisas de Deus. Que cada um de nós possa levar muito a sério e dar essa graça às crianças de forma muito consciente e disposto de assumi-la para a vida toda. Que Deus possa abençoá-los. Nós assim concluímos com esta palestra sobre o que acontece no batismo. Se ficou dúvidas, vocês têm a possibilidade de ver isso com calma novamente,
mas vamos, se Deus quiser, nos encontrar na igreja para o sacramento, para esse momento tão especial e único da vida das crianças, que será o batizado delas. Que Deus nos abençoe e proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela participação de todos. Lembrando que vocês terão que responder as 5 questões, em no mínimo 5 linhas, e que terá que ser entregue aqui na Secretaria da Paróquia. Lembrando que essas questões ficará na descritiva do vídeo. Também gostaria de agradecer a presença de cada um, né, que nos assistiu no curso. E também gostaria de fazer um convite para você que tenha vontade de participar da Pastoral da Família aqui da paróquia. A gente deixa o convite aberto, estamos de coração aberto para receber vocês. Fiquem com Deus e muito obrigada.